Marcos e Vital, eu vou começar com uma questão que, dentro do nosso papo anterior, principalmente com o Marcos, ficou muito em evidência, que é a questão do baixar, que está muito em alta, e a gente vai fazer relações e correspondências com vários temas. Já ouvi falar em algumas rodas de conversa e pessoas que estão assim curiosas que o aspecto do baixar pode ser apenas uma criação psicológica. Então, como que, para essas pessoas que estão com esse questionamento, explicar a coerência do que é passado e as relações com outros tipos de linhas de estudo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para quem estiver na linha do tempo do YouTube também. É um prazer estar aqui de novo e falar sobre uma figura que está aparecendo bastante, né? Muita gente gosta. Acontece que assim, esse negócio de criação psicológica, para mim, eu não acho, né? Se você estuda sobre algum tipo de assunto, você consegue olhar, fazer relações futuras desse assunto e você consegue trazer ideias que ficam muito coerentes, mesmo se aquilo não for verdade. Você consegue criar, você consegue fazer como se fosse profecia, você consegue adivinhar, né? Então, de acordo com as relações que você encontra, fazendo um histórico, dá para fazer um caminho futuro do que pode acontecer dentro de algum tipo de assunto. Se ele conhece o assunto, se ele conhece o que ele aborda bem, ele consegue fazer algumas projeções e aquilo se tornar, parecer, mesmo sem ser realidade, parecer uma coisa real. Como a gente não consegue medir canalização, a gente não consegue medir espírito, não consegue medir isso ainda, apesar de ter a transcomunicação, que é um outro assunto, o que eu vejo dele, eu não acho que ele seja uma criação psicológica. Em, Realmente, pelo médium, quando tem canalização, você não consegue tirar suas referências internas. Então, o próprio médium ele tem referências que afetam diretamente quem for que está falando para ele. Então, no caso da Ariwanka, tem as referências dele. O Bashar pode passar uma ideia e se refere nos referências do Dariwanka, e ele pode dar uma tonalidade diferente. Mas mesmo que eu sei que nenhum médium e nenhum canalizador está livre disso. Mesmo que isso seja uma realidade, eu vejo muito coerência no discurso dele. Porque, resumindo, não é só as ideias que ele traz que são fora do que a maioria fala, por isso que ele está aparecendo bastante. Ele traz ideias que eu via já, e no grupo que eu tô, a gente já percebia isso, e você não vê ninguém falando, né? E ele fala disso abertamente, né? Então, para mim, o que mais espanta nele, ele fala da possibilidade de contato. Agora, aproximação em 26 e a possibilidade forte, que ele diz, ele afirma, né, que em 2027 a presença extraterrestre vai aparecer, vai ser algo. Então, se fosse qualquer cara que eu vejo pela internet falando isso, eu ia ficar totalmente com o pé atrás. Ele eu dou um voto de confiança por tudo que ele está falando e tudo que ele traz, a tranquilidade que ele fala, e ele afirma, né? Porque ele escuta diretamente ele tem a canalização diretamente do rapaz, do extraterrestre que fala para ele que ele já falou que é no futuro, seria ele no futuro. Então, para mim tem uma grande coerência na parte espiritual, lógico. Não dá para colocar em termos mais pragmáticos, mas na parte espiritual eu acredito, crença minha, que ele não está inventando, não é numa relação dele, não. Eu acredito que realmente o ser que está passando por ele mesmo. E a questão do inconsciente coletivo em um processo de canalização? Seria possível acessar o inconsciente coletivo e vice-versa? Por exemplo, num processo terapêutico que você conduz, né, o Vital. Como isso se aplica, né? E se é possível mesclar isso? Por exemplo, tem pessoas que simplesmente não entram em regressão alguma, porque esse é o objetivo da canalização, entrar numa regressão e acessar o inconsciente dela.
Mas tem pessoas que realmente não entram nem de jeito nenhum. E tem pessoas também que não têm condições, de repente a pessoa está num quadro de esquizofrenia grave, ou tem um problema cardíaco grave, qualquer coisa a gente evita fazer isso, né? A pessoa está acamada, ela está de coma, às vezes a gente usa outro médium para canalizar a regressão da pessoa, a informação do que está no inconsciente da pessoa. E aí a gente faz o mesmo sistema como se fosse com a pessoa. A gente desliga a pessoa dessa questão, da questão que ela está em looping, ou está afligindo ela, tal, corta, ressignifica, e depois sempre no final da apresentação, tem um mentor dessa pessoa que está sendo captada, que ela vai dar uma direção para a vida dela também. Orienta a respeito de caminhos a seguir, o que pode ser feito. Então, a pessoa sai dali com uma lição de casa. Mas então é usado como alternativa para caso de a pessoa não conseguir realmente fazer uma regressão. Certo, isso a gente vai linkar pontos, porque assim, como a gente falou, canalizações nós temos hoje, principalmente no Brasil, aos milhares. Lá onde ele está, talvez seja mais incomum, né? Talvez por isso ele esteja lá dentro de um universo onde se fala a língua inglesa para que haja uma expansão da mensagem. Mas tá, canalizações por canalizações, o que torna o Bashar diferente das canalizações que já são conhecidas? O que ele já tinha, ele é um profissional nessa área de publicidade, se não me engano, né? Não publicidade, É cineasta, né? Ele já gozava de um certo respeito. E quando ele começou a falar sobre isso, o diferencial primeiro é a parte extraterrestre que ele trouxe, né? Que está em voga bastante. Estão falando muito disso. A postura dele, da maneira que ele fala também, né? O jeito que ele canaliza, a postura que ele fala é meio impactante, né? E a gente não consegue saber qual é que fenômeno, na realidade, que traz as pessoas a serem conhecidas, né? A gente vê pessoas muito boas com uma atenção do público e pessoas medíocres com uma atenção absurda, né? Aí você começa a ver as necessidades de busca do conhecimento e busca espiritual das pessoas, por que elas seguem algumas outras, né? Eu percebi que o nível de certeza, quando você fala as coisas com uma maior propriedade de verdade, que não deveria ser algo que atrairia o público, atrai. Por que não deveria ser? Porque a gente não tem certeza de nada, né? Você vai muito com a cara de quem está falando, ou se tem algo no discurso dela que te chama atenção. Só que, na maioria das vezes, os algos que chamam a atenção são confirmações de crenças, não desafios, né? Então, essa confirmação de crença, ela pode trazer com que o público que chame atenção e dê um tom de veracidade para ele, e ele ganhe público. Para mim, não foi esse o caso com ele, né? Não foi de longe o caso com ele, apesar de ele ser assertivo no que ele fala. Porque as ideias que ele fala, como eu disse, são coisas que eu não via, que eu já sabia de alguma coisa, tinha ligação com outras e eu não vi ninguém falando. Então, eu vejo isso como muito interessante. Agora, essa tonalidade de ele falar com essa veemência, eu percebi que chama a atenção das pessoas. E quando você vai ver as perguntas que as pessoas fazem, né, o jeito que ele é sociável, do jeito que ele conversa, é muito bacana. Ele não traz... Ele respeita a pergunta, sabe? Perde licença. São pequenas coisas que eu falo, pô, o cara ele traz... E a postura dele também. Essa postura geral dele é interessante, né? Ele é pontual, né? É pontual, mesmo que assim, a gente não tem certeza de nada, né? Mas, por outro lado, quando você fala que as pessoas estão na busca e por que uma pessoa, alguém traz um conteúdo, chama mais atenção para outro, eu fico pensando que muitas pessoas estão à espera de um milagre. Então, aquela pessoa que traz um conteúdo, às vezes até verossímil, mas que falta alguma coisa dessa identidade, nem sempre atrai as pessoas. Você vê as igrejas evangélicas lotadas, porque as pessoas estão nessa procura espiritual, sei lá o quê, que no fundo a gente sabe que aquilo ali só vai aprisionar. Essa verdade que ele traz aí é uma verdade mais libertadora, que acho que pode trazer mais conteúdo para a gente do que qualquer outra coisa, mas nem sempre as pessoas estão na busca dessa verdade.
E a questão neurológica, né, que eu sei que você atende muitas pessoas que às vezes elas têm uma mediunidade, mas às vezes, essa mediunidade, dependendo do círculo, pode ser até o caso de médiuns conhecidos em algum momento terem sido confundidos com algum tipo de questão neurológica, né. Como é que é essa linha é muito tênue, né, para uma pessoa que chega lá, de repente, com um diagnóstico neurológico ou às vezes até uma esquizofrenia, algo mais forte. Uhum. E muitas vezes pode ter uma mediunidade bagunçada nesse processo. Isso, vamos dizer assim, 90% dos casos. É que justamente a limitação da ciência de apostar muito na questão da medicação isso que realmente dá um nó. É como o Sérgio Felipe de Oliveira fala, que a medicação ajuda para fechar um pouco a mediunidade, por isso que a terapêutica medicamentosa ajuda. Mas ela tem um limite. Tem um limite. Se você tomar uma medicação durante um ano, ela vai melhorar você, mas não vai melhorar. Ela vai só como anestésico. Depois, se você parar, ela volta tudo. Então, a pessoa precisa fazer um trabalho terapêutico, de repente um trabalho espiritual para equilibrar isso. Mas, realmente, o que eu vejo no dia a dia é uma quantidade enorme, realmente, de pacientes ditos esquizofrênicos, com questão realmente com mediunidade muito, muito grave. Inclusive, quando eu estudei o mestre Shoko Kusui, lá da cura prânica, ele falava muito que a pessoa tem a teia mental arrebentada. Então, ela não consegue ver o limite entre o real e a fantasia. E pelo fato de estar com essa teia quebrada, ela realmente tem essa perturbação. Um trabalho de cura prânica, por exemplo, seria realmente reequilibrar, e o que a gente faz nesse sentido também. Então assim, infelizmente, eles não têm ainda uma abertura para tratamento que seja mais espiritual, porque até recentemente, no meio do ano passado, teve um caso lá onde eu trabalho, que o pessoal não tinha muito o que fazer. O médico me falou: olha, eu vou entregar para a família desse jeito. Aí eu resolvi, através de estudo e tal, fazer um trabalho terapêutico com ele, com hipnose e tudo mais. E realmente realinhei todas essas coisas. E o cara voltou a ser assim muito rápido. E aí, claro que isso gera uma certa ciumeira dentro dos médicos tradicionais, porque a gente vai usar recursos aparentemente espirituais, mas que tem embasamento científico, inclusive do próprio Conselho de Psicologia, a qual eu faço parte. Faço parte não, que eu trabalho, que eu sou psicólogo, né? Então, mas tem uma certa uma certa aposta que é a medicação que vai resolver o problema. Mas se você não mexer na parte comportamental, envolver ele na importância da mudança, tudo mais, porque é isso. Esquizofrenia, esquizo quer dizer cindido, rompido. A pessoa rompe com a realidade, quebra com aquilo ali e cria um mundo próprio. Ela não aceita o contato aqui comigo, com você, e ela vai criar um mundo próprio, e aqui qualquer coisa ela se sente perseguida e tudo mais. Assim também com o transtorno bipolar. A pessoa está presa em dois polos, duas histórias, duas vidas ou duas dimensões diferentes. E aquilo ali que abala. Então, alinhar isso, colocar ele em contato com a realidade é muito difícil, porque as pessoas às vezes não querem encarar essa realidade. E também tem uma relação com o cérebro, né? O cérebro de uma pessoa que tem capacidades mediúnicas Uhum. e o cérebro de uma pessoa que, vamos colocar entre aspas, não tenha essa abertura. Tem áreas diferentes que atuam, a pessoa tem uma certa sensibilidade, né? Então, a gente tem aí pontes para poder fazer as pessoas refletirem. A propósito, você que está aí, deixa o teu like logo no começo, inscreva-se, toca no sininho, compartilha, coloca os seus comentários aqui, porque a gente está tendo uma mescla de conteúdos hoje para que você possa justamente refletir. Então, nós temos aqui um psicólogo, nós temos o Marcos, que é um grande estudioso de várias vertentes relacionadas ao multiverso, nós já falamos sobre ufologia aqui, e tem links, tem pontes poderosas aqui para a gente poder ter raciocínios. E já que a gente falou do multiverso, né, e essas questões muitas vezes que ficam paralelas, né, o que seria essa questão, o conceito, a base do multiverso para o leigo que muitas vezes escuta isso, até mesmo em canalizações de médios diversos que às vezes começam a explorar esse conceito de uma forma mais profunda e de estudiosos? Quando você começa a tocar em pontos da física
que eles acabam fluindo para o lado espiritual, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque, como no começo do século passado, quando veio a ideia, os espíritas começaram a aparecer, as primeiras ideias relacionadas à relação do espírito com o plano físico, como eu já disse aqui outras vezes, usavam o conhecimento que tinham para poder unir essas relações. E o que tinha era eletromagnetismo, né? E aí eles foram juntando e fazendo uma relação para poder explicar o mundo espiritual, porque não se via, né? E isso foi evoluindo. Hoje a gente usa termos da física que são termos que eles não funcionam mais, não funcionavam para as pessoas entenderem, mas não funcionam mais hoje, porque a ciência ela evoluiu muito com relação a essas questões, principalmente quando entrou na área da mecânica quântica, né? Ficou bem observável a separação da física clássica com a física moderna, com a física probabilística, né? Que é a quântica. E o multiverso apareceu em 57, a primeira vez. Você tem umas 8 teorias hoje. Tem teoria relacionadas à expansão, ao início do universo, né? Onde se forma universos bolhas, e aí... Mas a que eu tive conhecimento, quando eu conheci em 96, a primeira vez foi a do Hugh Everett, de 1957, né? Que ele estava resolvendo um probleminha relacionado ao mundo quântico, não tem nada a ver com nada espiritual, né? Era uma relação da função de onda, que eles falam, quando uma partícula, colocando de uns termos assim mais para as pessoas entenderem melhor, a partícula ela tem o potencial de se manifestar em alguns caminhos, em alguns locais. E quando você faz a medição, quando você mede, ela toma um caminho. Antes ela é como se fosse um padrão, um potencial de estar em vários locais. E quando você interage, que você mede, né? Não olha quando você mede. Você faz com que ela cause um colapso, né? E aí ele teve uma ideia fantástica de falar assim, mas e se essa possibilidade ela toma vários caminhos? E um caminho que você mede, você está escolhendo um universo. E outros caminhos são outros universos que são criados para isso. Então surgiu daí. Isso surgiu lá atrás. Só que agora, de uns tempos para trás, que começou a ficar mais pop essa ideia, né? Só que, para mim, eu conhecia na infância de gibi do Super-Homem, né? Tem aquele Super-Homem que ele era aquele parte negativa, né? Que ele tem o universo dele. E quando eu fui ver em 96, para mim soou estranho. Mas como eu conheci primeiro pela parte a interpretação de muitos mundos do Hugh Everett, quando eu vi pela que eu estava vendo que era a parte teórica da mecânica quântica, falei, nossa, então tem alguma... É estranho, mas já é um pouco aceitável, né? É aceitável, né? Só que eu só fui começar a estudar mesmo quando eu tive experiências relacionadas a isso. E é algo... É um salto, assim. Você fala, é um salto do pragmatismo para a sua interpretação, né? E com essas aproximações que eu tenho há muitos anos, que a gente tem grupos que saem, viaja, tem aproximação com extraterrestre, né? Foi a partir deles que eu tive a confirmação, como eu já falei. Eu estava em dúvida com relação a eventos que estava acontecendo com amigos nossos, com um amigo nosso do grupo, e eu cheguei desacreditado em casa e falei, é loucura isso. Aí eu tive a primeira confirmação dos caras. Os caras criaram um efeito físico, soltaram uma sonda dentro do meu quarto, desligou o som e religou de novo. Foi um evento assim, para eu não ter dúvida. E quando eu estava pensando sobre isso, parado pensando sobre isso, teve uma intervenção física. Não tem como provar, mas para mim foi algo que direcionou essa ideia. A partir daí, como que é muito ampla essa história de multiverso, as pessoas... Eu já vi muitas pessoas começando a falar sobre a relação, então foi isso, por causa do universo, aí apareceu aquele negócio do sete além, que eles falam, acho que é isso. Sete além. Sete além, e aí eles começam a explicar algo que é possível e começam a dar explicações para vários eventos como que fosse verdade. E as pessoas têm que entender o seguinte, as pessoas tomam como verdade fenômenos espirituais que eles são suposições. E se não são suposições,
eles fazem parte do escopo da pessoa que passou por isso, ou do grupo de pessoas que tem a crença, porque a gente tem que separar o que é comprovação, o que se julga que é pragmático e empírico, com relação à interpretação espiritual. Para mim, a interpretação espiritual do multiverso é válida. Só que eu não posso chegar e falar que é assim que se comporta, porque eu não tenho como provar, né? Aí você entra com a questão da neurociência. A neurociência está abrindo um grande link que está sendo aberto, é uma grande ciência, grandes áreas, grandes estudiosos estão enveredando para a neurociência, mas o que se fala assim, a neurociência estuda o fenômeno, mas não consegue avaliar a subjetividade do que está acontecendo. Como você falou, a experiência minha, você viveu totalmente íntegra, né? Mas a ciência não tem ainda elementos para estudar essa parte. O André Luiz fala no psicômetro, lá num dos livros dele, em que realmente eles avaliam, entram na psique do indivíduo, mas esse aparelho ainda não chegou ainda aqui, né? Inclusive, quando a família chega no hospital que eu trabalho lá, mas vocês não fizeram nem exame para saber como é que a pessoa tem, por que ela tem esquizofrenia, não sei o quê? A gente fala, olha, eu rio, né? Porque ainda não tem nenhum equipamento que avalia a mente, avalia realmente a subjetividade do indivíduo. É só a tomografia, só a ressonância que vai avaliar só a parte física, assim como o medicamento também só atua na parte física. As outras coisas são da subjetividade. E aí, quem trabalha subjetividade é o psicólogo mesmo, com as técnicas que ele tem. E a questão das camadas, né? Só para a gente não perder esse link, daí vocês fazem os complementos. Muitas vezes, num processo de regressão, né, que eu sei que você está acostumado, as pessoas acessam camadas. As pessoas elas podem descrever situações às quais um ser humano materialista diz, isso não aconteceu, no espaço-tempo que ela vive aqui, certo? Só que aí existem links poderosos, né? Como é que funciona essa questão das camadas? E vou dar até um exemplo. Eu sei que é ficção, mas vocês já assistiram o filme Efeito Borboleta, né? Tecnicamente, o cara estava dentro de um espaço-tempo limitado, mas cada ação dele provocava uma reação e mudava e trazia consequências. Só que ali a gente está falando de uma existência daquele CPF. E como é que funciona isso nas camadas quando a pessoa entra num processo de regressão e começa a trazer experiências e coisas que nitidamente não está no espaço-tempo que a gente vive, pode ter ligação com outras existências ou não. Nesse sentido, a gente tem que entrar na neurociência também, porque ela fala que o cérebro trabalha naquilo que a gente alimenta, e também outra questão que ele traz é que ele não sabe a diferença entre o real e a fantasia. Então, a pessoa traz para aquela subjetividade dela é verdade, e você não tem como comprovar. Mas a questão importante aí, nessas camadas, é o conteúdo que é trazido e como ela trabalha, e como é que ela significa e como é que ela organiza aquelas ideias. Porque também não adianta você trazer à tona, você precisa trabalhar, limpar e reorganizar esses fenômenos. Então, é bem dentro da subjetividade de cada um. É interessante, só uma questão que a gente está falando dessa subjetividade, mais ou menos na década de 90, para 90, 91, eu estava começando, ou se foi depois, 93, 94, ou até posterior. Eu não lembro, porque a gente se conhece desde 89, que eu comecei no PPB. Eu lembro que quando começou a ter, a gente começou a abarcar a ideia de reencarnação recursiva. O que é reencarnação recursiva? Você reencarnar no passado, a consciência, vamos dizer assim, a gente vai falar de consciência, a alma, o espírito, vamos colocar em última ação, a consciência, ela, fora do tempo e espaço, ela não teria limites com relação ao tempo. O tempo é mais um vetor de manifestação, assim como os outros vetores espaciais que a gente tem. Altura, largura e profundidade, e o tempo é mais um vetor nessa relação. Matematicamente, você evolui aí para várias teorias, né, supercordas, porque eles começam a adicionar mais dimensões para se explicar melhor as relações que eles estão vendo. E quanto mais dimensões eles colocavam, eles começavam a explicar melhor algumas coisas. Depois reduziu para outras e foram aparecendo outras teorias. Mas essa ideia é que fora, se tem uma consciência, ela, quando você vai, vamos dizer, reencarnar, ela aciona um ponto do tempo.
né? Você está numa linearidade por condicionamento físico. Você desencarna, você fica numa linearidade por condicionamento físico. Mas nada impede que esse foco consciencial, a consciência como livre da carcaça física, ela consegue ter uma experiência num tempo diferente. Tá? É um ponto. Vai entender por que eu estou trazendo essa questão. E outra coisa também, reencarnação recursiva, quando eu estava falando uma vez que eu falei para você sobre as regressões, isso é um ponto polêmico, né? Quando você faz uma regressão numa pessoa, normalmente a pessoa traz a lembrança de outras vidas. Você vê muito quando você vai fazer regressão, não só nessa vida, de outra vida. A pessoa traz uma lembrança, eu tive com tal pessoa e ela está aqui comigo. Você vê bastante isso. Eu tive com tal pessoa e hoje é meu filho. Eu tive com tal pessoa, hoje é não sei quem. Eu tenho que ter eu tenho um problema kármico de pagamento. Eu não concordo, não que eu não concorde com karma. Com essa relação de troca de moeda, para mim, é bem longe do que eu percebo. E quando eu falei para você, olha, teve um pesquisador que saiu fora do corpo e pegou 100 famílias e pesquisou durante um bom tempo as 100 famílias, o Alberto Cabral. Eu falo isso porque ele já fala abertamente. Ele pegou um tempo dele, saía fora do corpo e ia pesquisar cada família, né? E quando ele trouxe isso na década de 90, ele falou, pesquisei, anotava, voltava do corpo, anotava. E é interessante que quando você vai com neutralidade, parece que você não vai esperando alguma coisa, né? Se você tem na sua referência, eu li vários livros espíritas e todos falam assim, assim, assado, é assim que acontece. Quando você vai livre, eu estou indo livre, é o que eu sempre falo, você vai com essa neutralidade para você poder abarcar algo novo, senão você vai fechar, e isso é muito importante quando você vai fazer uma pesquisa extrafísica. Quando ele voltou das 100 famílias, eu cheguei a te falar quantas famílias ele viu que tinha pessoas que reencarnavam juntos. Ele anotou? Menos de 1%. Dos 100 casos que ele pegou anotando, uma era tio com primo, algo assim. Menos de 1%, pegando 100 famílias. Você fala, poxa, então toda a literatura espírita, tudo está errado? Não, não é que está errado, é que eles usaram as referências que eles tinham. É quase por arquétipo. Eu tô casado com uma pessoa. Eu só tenho as referências do cérebro. Quando eu tenho uma regressão, eu encaixo a pessoa, eu vejo um casamento de uma outra vida, eu encaixo a pessoa que estava comigo como se fosse a de agora, porque a relação de eu estar casado com uma pessoa tem tudo a ver com a relação que eu estava casado da outra. Então você acaba trazendo essa... Isso parece que acontece muito mais. Por que é polêmico? Porque se você for olhar a mecânica da reencarnação, é muito mais viável você reencarnar com pessoa que você nunca reencarnou. Porque você tem um absurdo de possibilidade de aprendizado. Vai ficar repetindo com a mesma pessoa. Quando eu te falei isso, você deu uma resposta inteligente naquele tempo. Você pensou, você falou assim, poxa, continua sendo terapêutico. Você lembra disso? Sim, sim. Continua sendo terapêutico. Por quê? Porque, independente do padrão ou da crença dela, de quem está do lado dela, é terapêutico. Pro tipo de aprendizado dela, vai ser terapêutico. E dá uma contenção isso. E você consegue trabalhar isso com a pessoa, independente de não ser a realidade. Não é a realidade. Não era minha filha, não é... eu não tive um pai. Essa pessoa apareceu na minha vida. Por que eu tô sempre sofrendo a que você tenha uma relação kármica? Às vezes é... E o pior, não é só isso. Obsessão e assédio. Eu participei muitos anos de mesa espírita e com clarividente treinado. Cara, depois de pessoas que saem fora do corpo e depois falando, não tinha relação com o cara. Tava lá, passou por todo o processo pro cara, melhorou o cara. É você que tá carregando a pessoa, ele veio por sua causa. Não tinha relação nenhuma. Os dois saíram meio que bem, mas não tinha relação. Porque juntaram, a necessidade dele é próxima à necessidade desse aqui. Então, se cria tudo aquilo, a pessoa pega, vai para a luz, vamos dizer assim, né? Só que não tinha relação. E em psicografia, direto, por clarividente também. Chegava lá, a pessoa chegava, um monte de pessoas esperando psicografia, chega a entidade, aquela pessoa perdeu a mãe, a mãe perdeu o filho aqui quer a mãe, não tá a mãe aqui. Passa, o médium na hora eles constroem e passa e sai todo mundo muito bem. Você fala, poxa, estão mentindo? É terapêutico. É terapêutico. Não que todas as psicografias sejam assim. Eu tô falando, tem uma incidência muito grande disso.
Como se a muito grande. espiritualidade tivesse uma inteligência para confortar a mãe, porque tem acesso a informações. No Seria caso, os Sim, sim. amparadores que estão ali trabalhando na Dá coisa, uma entendeu? sessão de terapia para ela. É. Fala, olha, Não isso tem aqui te problema. ajuda, te dá uma lição, te dá uma mensagem que conforta e também ajuda a modificar a pessoa. Isso é interessante, isso é válido. E se a pessoa for descobrir lá no futuro, tudo bem, eu melhorei. Depois ela vê, né? Uhum. Até só pra você entrar nesse caso, até em projeção. Tem uma outra pessoa que eu conheço também que faz projeção lúcida. Ela ia para um local, ela tinha uma configuração do local durante anos, que ela sabia do local. Foi uma ficha dela que caiu, ficha que a gente fala, né? Que a gente é da década de 80, uma ficha que caiu, né? O arquivo descompactou. Hoje é download. Se tocou numa certa relação, quando chegou, ela percebeu junto com outro que a configuração era totalmente diferente de onde ela ia. Do que ela acreditava, não era aquilo. Ela construía na hora que ela chegava. Quer ver uma coisa pior? A gente fala desse tipo de encarnação. Um outro caso. A pessoa saía fora do corpo, encontrou uma pessoa que era desencarnada, e ela saía fora do corpo e ia para um local extrafísico, onde ela também fazia uma ponte de realizar trabalho onde ela realizava. Durante muito tempo ela conversou, o cara achava que ele era uma pessoa, e ele achava que o cara era uma pessoa que ele teve relação em vida. Em outra vida. Ele lembrava, ele falou, eu tive relação. Depois de um tempo, eles foram ver que nenhum dos dois era aquilo que eles achavam. Depois de um bom tempo, entre projeções, ele encontrando a pessoa, cara, eu percebi, não é você o cara que eu acreditava. Só que na hora, tanto ele que estava fora do corpo, quanto o cara que já era desencarnado, eles reconstruíram as relações de memória. Reconstruíram a memória. Isso é muito punk. Eu não sei se a gente pode falar de lei de atração nesse sentido, mas assim, é claro que você tem mesmo que você não traga a pessoa amada do passado, você vai trazer alguém semelhante que também vai te trazer uma lição, vai completar aquela história, e é bom que seja uma pessoa diferente, às vezes, que também vai trazer outros pontos de vista, porque se traz aquela mesma pessoa, vai ficar naquela mesmice, como você falou, né? Então, se você pensar, né? quantos bilhões de espíritos nós temos aqui, já pensou que você vai reencarnar com o seu de novo? Parece que tem 3 vezes. O último censo espiritual que eles falam do censo é que é mais de 3, agora deve ter aumentado mais, porque teve muita gente vindo de fora por causa dessa diferenciação, esses padrões que estão acontecendo de mudança de relação de matéria que está acontecendo. Parece que tem muito mais. Já que é 8 bilhões de pessoas que tem no mundo. Se eu estiver falando besteira, é isso? Eu ouvi falar de mais de 8 bilhões. Não, 8 bilhões. Mas agora está chegando nos 9 bilhões. É encarnado, você fala? Encarnados. Mas aí você fala no nível dos espíritos que já tiveram aqui, foram datados, né? Então tem 2 ou 3 vezes mais que isso. Fala-se. E aí fecha a conta do seguinte: se tem 8 bilhões, só que se na humanidade já passaram esse número, como é que faz? Como assim? Tem 8 bilhões de encarnados, certo? Só que se você for observar o número total de pessoas que já estiveram aqui, não fecha a conta. E tem aquelas pessoas que tem que ter vindo de fora alguém. É que tem um esquema que a pessoa fala, pô, cadê a fila desse pessoal que foi aumentando? Só que a mecânica da reencarnação e a mecânica do universo com relação ao potencial espiritual e de vida, ela tem ela tem uma troca que ela mantém essas relações. Quanto mais você reencarna, abre mais a possibilidade de consciências abarcarem na psicosfera espiritual, esperando um ponto para entrar. Então, essa nunca vai estar sendo, não vão fazer filho que não tem espírito para reencarnar, ou tem muita gente na espera. Essa relação de gente para esperar e pessoas que têm e corpos que têm o potencial de vir à vida, eles têm sempre um equilíbrio. E isso é com relação ao universo. Não é com relação, sabe? Tem uma mecânica, né, na reencarnação. Por isso que é uma coisa que eu falo, que também é outra coisa polêmica. As pessoas falam, eu vejo pessoas falando, eu escolhi. Olha, dos espíritos que eu já tive proximidade, que eu lembro, são poucos, e os que falam, ninguém escolhe reencarnação. Uma outra, não escolhe, você pode ter um ponto que você fala, olha, conversando, parece que você vai vir para cá e você tem todo o potencial disso para desenvolver. Não, mas eu escolhi essa família, a família me escolheu. A pessoa que fala isso
sai fora do corpo consciente e dá uma pesquisada para você ver. Mas não sai achando que o problema é ter consciência para isso e voltar. Porque suas referências no cérebro já estão certas. Por isso que eu falo, você mantém sempre... eu nunca vejo verdades. Eu vejo sempre possibilidades. É uma coisa que eu sempre falo. E mesmo assim, às vezes, eu sou cabeça fechada com algumas coisas, tem que quebrar muito, mas você entende? Se você vai com a referência certa para ver, volta, você não vai ver nada. Não vai ver nada diferente. Eu já vi pessoas, projetores, eu colocar certos pontos, as pessoas negarem. Mas a pessoa não se dá nem ao luxo de viver. Quando você fala de paradigma, é muito diferente, né? Uhum. É muito complicado. Então, mas é a questão até ainda do Bashar, lá, aqueles assuntos da realidade paralela. Você observa que existe uma escolha na vida. A gente está falando da vida material aqui, certo? E aí, nesse conceito de realidade paralela, muitas pessoas têm a seguinte linha de raciocínio. Se eu fizer a escolha X, então eu crio um link com uma realidade paralela condizente. Nessa ótica, o que é viável em termos de escolha? Uma escolha interfere em realidades? Eu não sei muito se você já, nas suas terapias, é um campo de possibilidade ainda, né? Como que eu estudo, eu fui ver na física, né? Como que é essa interpretação de muitos mundos. E depois, com as experiências que eu tive, você começa a tentar fazer as relações com muita responsabilidade, porque não se tem nada certo ou empírico sobre isso. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. O que eu percebi é que um grande problema, inclusive na física, quer dizer que cada partícula, eu vejo eles falando isso, toma um caminho, um potencial que tem um colapso para um lado, quer dizer que toda hora, se for assim, você vai ver que está um grande número de universos aparecendo o tempo inteiro, né? Não é assim. Eu percebi isso, eu posso falar assim, espiritualmente, vamos dizer assim. Você tem como bolhas de potenciais de realização. Então, para uma, é interessante isso. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, a gente muda muito pouco de uma vida para outra. Aquilo foi um pouco de um baque, muda muito pouco de uma vida para outra. E você começa a perceber algumas escolhas que a gente faz na vida que realmente trazem diferença para nós, né? Para cada um. É difícil você mesmo medir isso, né? Só que eu percebi que alguns eventos, eles são eventos que eles são como eventos bolhas. Por exemplo, existe uma grande gama, uma possibilidade de uma grande gama de vários marcos, de vários universos, estarem aqui com você também, com ele, em vários universos, estando nesse local, fazendo essa entrevista. A escolha que eu fiz a partir do seu convite, de vir para cá, que eu aceitei, eu já traço uma linha de caminho de minimação para as coisas acontecerem. A partir do momento, isso eu já falei para muitas pessoas, que você adentra numa sala e fecha, e ali se está tratando desses assuntos, em vários universos, isso está acontecendo. Por mais que nós fazemos escolhas aqui, você não tem necessidade. A natureza, ela trabalha com... Ela não desperdiça energia. Não tem necessidade de você criar vários universos para isso, se tiver algumas escolhas. Por que eu falei que a gente muda muito pouco? Porque na junção das coisas, a ideia de escolha, ela pode ser espalhada para vários universos. Você não tem necessidade, como ele escolheu, vamos criar, vamos não, né? Parece que tem alguém criando. É mecânico isso, é uma mecânica. Existe a possibilidade de criar tantos universos para tantas escolhas. Não, às vezes as escolhas não contam tanto. Elas não contam tanto. E eu falo mais, mesmo quando eu saio daqui, se eu bato o carro e eu quebro um braço, e no outro eu fui para casa direto, eu tive a experiência de quebrar um braço, batendo, fatalmente, em alguma relação no multiverso, os universos podem se encontrar. E você com mais uma experiência de ter quebrado o braço e o outro não. E as realidades ter se juntado. Então, o que eu percebo é que existem vários universos bolhas de relações, não o universo inteiro. Poxa, eu estou se tirando do mundo quântico, que já é um absurdo. Você fala que cada partícula, de repente, ela cria um universo. Estou colocando no sentido que já é um sentido que a gente já está forçando um pouco na ideia. Você traria essas relações com contingentes separados de eventos. E depois, quando eles
acontecessem os eventos, aí eles se espalhariam, entendeu? E aí você volta ao que você estava. Se tiver alguma junção de realidade, ok. Se não tiver, ok. Quer dizer, você não tem necessidade de estar... fiz uma escolha diferente, aconteceu. Se fiz uma outra escolha diferente, não. Você entendeu? Tem algumas relações que podem acontecer. Quando você falou do filme, ali ele juntou algumas coisas que não seria possível pelo que eu percebo quando você fala de multiverso. Porque ele vê a mudança acontecendo. Ele toma uma ação, quando ele muda, ele volta para o passado e vê uma mudança acontecendo. Na realidade, você espalha a experiência. Viu, Marcos? Na técnica de regressão que eu tenho feito, de hipnose também, a gente tem feito essas questões. Volta a pessoa no passado e conta uma história diferente, refaz uma história diferente. Inclusive o parto, tive um parto muito difícil, tudo mais, então você recria uma realidade e você põe uma falsa memória, essa memória para a pessoa conforta, fortalece e modifica a visão dela, até a visão traumática desse trauma. Então eu vejo por esse lado, esse outro universo que, dito paralelo, você pode criar uma outra realidade e funcionar para a pessoa em todos os níveis, porque a gente entende que presente, passado e futuro estamos aqui também. Isso a gente faz até com o futuro também. A gente põe a pessoa no futuro, imagina ela numa situação futura e traz essa realidade futura para que ela possa realmente escolher esse caminho e trazer meu eu do futuro. Está funcionando, eu trago ele para aqui, eu trago ele para cá, e também isso também já me ajuda no contexto de hoje. Até no trauma, né? Para poder a pessoa poder, tipo, vamos dizer assim, não é enganar o cérebro, mas colocar uma informação traumática diferente do impacto que aquilo causou, né? Então ela cria um mecanismo até físico, biológico, para que ela tenha um conforto e possa encarar a vida. Né? Mas é mais uma mudança de realidade mesmo. A gente, inclusive, dá um comando, essa memória real você vai guardar no seu inconsciente, vai ficar bem guardada, não pode ser deletada, mas você vai ter uma experiência agora vívida, um parto normal, um parto saudável, fácil, dando esse exemplo. Então, também isso é possível de se fazer, e eu tenho utilizado bastante, a partir das técnicas do Valdeci Carneiro mesmo, eu tenho utilizado bastante, a gente tem percebido que as pessoas têm ficado mais tranquilas. Valdeci, um abraço pro Valdeci aí, que teve aqui recentemente, já teve 3 vezes aqui, tem um episódio sobre Ramatiz, está indo muito bem, depois assistam lá, tá? Depois de terminar esse daqui, Valdeci Carneiro, você procura aqui. Não é interessante porque, assim, a gente não está falando de multiverso aí, a gente está falando de você mudar um passado e para ser terapêutico ele tem uma, né, isso, ok, não está relacionado com várias realidades, né, que possam existir, mas nesse sentido do terapêutico, ele é viável. Acontece, por exemplo, eu posso dizer, se eu não tivesse, eu não estaria falando sobre isso, porque na realidade o público que nos assistem são pessoas que têm a mente mais aberta para poder ver que é uma possibilidade de existência do multiverso. Para quem não, a gente vai parecer louco, né? Falar sobre multiverso. Porém, eu já tive lembranças e projeção com outra camada de realidade, né? E aí você vê que tem um outro Marcos numa outra existência com algumas coisas diferentes. E eu tive mais de uma. E foi patrocinada. Eu fiz um pedido para esses seres que a gente tem aproximação. E só para contextualizar, quando eu falo sempre que a gente tem aproximação com extraterrestre, não é uma aproximação que eu fecho o olho aqui e falo, ele está me falando alguma coisa. A gente pede confirmação física. Por exemplo, daqui 22 dias eu vou para a Serra do Roncador. Eu vou ficar uns 5 dias lá. Né? Então, certas relações a gente pede confirmação física. Eu não vou lá, eu peguei isso e agora eu tô falando sobre isso porque eu recebi uma... Não, olha, depois que a gente já está anos fazendo isso, então você já tem uma certa, vamos dizer, uma certa comodidade em poder pegar, e não é fácil, não é toda hora, eu pergunto para ele, não é assim, é o grupo, eu só estou dizendo que, tipo assim, se tem alguma coisa, eu peço, se eu estou em dúvida, às vezes acontece que nem essa do multiverso, para mim foi o gatilho para começar a estudar multiverso. Eu precisei ter uma mudança física que mudou o negócio, a conta eu falei, não, caramba, peraí, então tem a ver. Então vou levar isso para não, né? fica só no subjetivo, não é. Se fosse só subjetivo, porque muitas vezes eu vou para esses locais e a gente vai para o meio da mata, né? E você fala, eu tô louco aqui sozinho, né? E não é o caso, né? Porque você tem dúvida, poxa, você não tá vendo, eu tô aqui a vida inteira, você passa, né? E de repente você fala, tô tendo um negócio com
com extraterrestre, tá tendo uma relação, peraí. Aí eu preciso acho que todo ser humano que é um pouco mais saudável precisa, né? Senão, ao ponto, como eu já contei aqui, de estar indo para um desses locais e uma nave parar em cima do carro na Marginal Pinheiros, triangular, e parar em cima, passar e parar em cima, e, opa, só tipo assim, você não tá viajando, vai tranquilo que você não tá viajando, né? E com um monte de gente vendo, né? Confirmação física, mais física que então, isso não tem, né? Escutando. Quando a gente fala, então, quando eu entro em algumas ideias, quando eu tô falando de multiverso, é algo que a gente... eu tomo cuidado para falar, mas eu só falo porque eu tive direções, não é que eu tô falando aqui, apareceu, então é verdade, não. Eu tenho camadas de interpretação que são mais viáveis, né? Então, essa que eu tive uma que eu vi um Marcos do outro lado e fiquei um tempo ali, e é muito interessante, quem tem essas experiências, você vê meio que emaranhado com ele. Não sou eu que tomo, nas relações que eu percebi, não era eu que tomava as decisões de fazer alguma coisa, mas parecia que era tão junto que parecia que era eu que estava tomando. É um troço de só quem sente sabe. Perguntava, eu respondia. Eu sabia a resposta, mas eu sabia que não era eu que estava respondendo. É muito interessante. Eu tive umas 2, 3 dessas, assim. Do falso despertar, essa que eu estou falando, esse falso despertar que eu tive, quando eu voltei, eu despertei num outro local. Só que estava convidativo, eu falei, só que ao mesmo tempo, como tinha o meu foco, tem um foco que é uma consciência que tem focos que são a mesma coisa, só que como o meu foco era ligeiramente diferente do outro, eu me espantei, eu falei, nossa, fantástico isso daqui, legal. Aí, de repente, eu encaixei no corpo de novo. Só que não era uma projeção, que nem... Você tem projeção lúcida? Eu lembro aqui, eu sei diferenciar a projeção que eu tive de um sonho. E se passa muito tempo a projeção, se você não escreve, ela vai parecer um sonho, né? Então, mas você tem aquela noção de realidade, de lucidez. E a noção que eu tinha de lucidez, ela estava muito mais ampliada, porque é que nem que nem se eu estivesse no físico. Quando eu acordei, eu sentei e tomei um susto. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Eu tô louco? Porque foi um falso despertar de uma realidade muito física. Aí eu falei, cara, eu fui entendendo. Aí à tarde eu entendi que eu tinha pedido para os meus amigos, nossos amigos lá, eu tinha pedido uma coisa, eles me responderam, eram processos internos meus, que aquele Marcos ele tinha resolvido naquela camada, e eu fiquei com aquilo. Então, assim, eu tô falando de existências físicas, que tem, e eu te falo mais, eu não sei o número delas, eu não acho que são muitas, eu acho que tem um esquema de aproximação de algumas de tendências e escolhas. E o universo ele se mescla com isso. Não é que você tem realidades, talvez separadas uma das outras, mas você tem eventos nessas realidades que juntam algumas camadas. Tem a necessidade de você ativar uma escolha, criei totalmente uma camada. E outra, já existem várias camadas. É difícil uma criação de uma camada nova, porque fatalmente você faz uma escolha que algum seu já tinha escolhido antes. Aí ela se acopla. Ou você pode fazer uma escolha, não dá para saber. Eu estou lembrando que a primeira vez eu li desse assunto, eu estava lendo o livro do Richard Bach. Fernão Capelo, né? Cabelo Gaivota e tal. Tem uma ponte para o sempre, que justamente ele fala desses universos paralelos. Foi um pouco antes de eu começar a frequentar o Wagner Borges. Aí ele falou desse autor que você estava estudando, que falou justamente desse tema, do multiverso, dos universos paralelos. Qual e aí, que você falou no começo aí. A questão do... Ele falou de tudo isso, depois você lembrar, você falou... Hugh Everett, você tá falando. Ele é um... Lembrou como é que é o nome? Hugh Everett. Hugh Everett. Pesquisa, em 1957. A interpretação de muitos mundos. É física isso, não é nada espiritual, é física. E ainda tem a questão física aqui, mas tem um fenômeno que é chamado déjà vu, né? Como é isso? Como é a explicação dentro desse universo do déjà vu? Porque muitas pessoas falam, olha, e aí tem uma certa ponte com o que vocês estão falando. Isso já aconteceu antes. Essa cena já aconteceu e eu tô aqui. E a pessoa fala sobre isso. Talvez, eu vou começar, mas talvez você possa dar uma... Na realidade, você tem várias explicações pro déjà vu, tá? Uma de realmente... pode ter alguma relação com o universo paralelo? Pode ter uma relação, né? Porque, na realidade, não é que algo já aconteceu, é que são as vias de possibilidade, elas ligam a um caminho que essas relações... É a mesma coisa que eu pegar,
Um óculos eu vou soltar aqui, se eu soltar, todo mundo sabe que vai cair. Então, se você está na iminência de soltar, existe uma construção da realidade. É isso que eu falo. Inclusive, quando eu estava no IPPB, que eu dei a palestra lá sobre... Eu estava fazendo a relação dos Vedas, o Tao Te Ching, com essa parte do tempo até. Eu falo que a gente vive quase num lag. A nossa interpretação da realidade, ela tem um atraso. Ela tem um atraso, porque ela tem toda uma construção no cérebro. E a consciência, eu falo de um tempo instantâneo, que não existe nem passado e nem futuro. Só existe um instante de agora, né? Então você constrói as duas coisas. Por quê? Porque eu só lembro do passado no presente. Eu não vou até o passado para lembrar do passado. Eu lembro do passado pelo presente, pelas referências que eu tenho daqui. Por isso o inconsciente, o nosso cérebro só enxerga, só vive no presente. Toda a realidade passada ele traz para o presente. O futuro que você vai viver também ele traz para o presente. Então isso é um dos elementos importantes dessa questão. Então, se você tem uma informação lá no futuro dessa questão, aí, por exemplo, do déjà vu, você vai trazer ela para o presente aqui, com a ideia de que eu já vi isso, mas no fundo talvez você não tenha vivido, mas um potencial. Tá captando aquela informação. Mas lembra aquilo que eu falei? Se você pega profissionais que entendem de uma área, eles conseguem projetar como a coisa vai acontecer. Você vê isso em Bolsa de Valores, né? Você vê em várias... Olha, do jeito que está, com aquecimento global, em tantos anos isso pode acontecer. Às vezes, e acontece alguma... Né? E agora imagina na nossa realidade, a nossa criação o tempo inteiro. Então, alguns eventos que acontecem, pontuais, eles são muito parecidos de eventos que já aconteceram alguma vez. Então, quando você está numa conversa ou vendo algum evento, a sua construção de percepção da realidade, ela já cria algumas relações do que vai acontecer. E isso, se isso se dá de alguma forma inconsciente, você projeta isso e quando você vive o que aconteceu, parece que você está tendo um déjà vu. Porque o inconsciente ele já projetou aquele fenômeno, porque você vê agora em relação de segundos. Nossa, eu já vi, você vê, a coisa vai acontecendo. Parece que é uma troca de retroalimentada. Isso é uma explicação. Tá? Um delay. Você com um delay, você vai pegando o futuro, porque as relações, elas estão... Porque você está preso num vetor de tempo, que é do passado para o futuro, e você, inevitavelmente, você está preso, mesmo você existindo no instante. E essas relações, é que nem você jogar um anzol numa água, num rio, quando você puxa, você vai criando umas ondas, certo? E aqui você vai tendo o empuxo do ponto onde você está. Só que para a física, principalmente quando você trabalha com essa parte ela acontece dos dois lados. Você vê um funil, que nem aquele relógio de areia. Você está no centro e você tem uma gama de probabilidades para o futuro e uma gama de probabilidades para o passado. Você fala que o passado ele é construído. Né? É que nem um relógio. Então, de repente, a nossa percepção, a nossa mente, ela trabalha com essa construção a cada instante da realidade e ela mesma, inconsciente, projeta algumas relações. Eu estou dirigindo um carro, eu já me peguei várias vezes passando sem estar prestando atenção no trajeto, de eu assustar e falar, cara, parece que eu mesmo, em nível subconsciente, fiz isso. É uma das explicações. Do universo paralelo também é uma explicação do déjà vu. E tem outras, tem esse lag da memória, às vezes você pega, ela construiu e você... Eu acho que essa talvez seja acoplado com a percepção espiritual, ela que crie a sensação de déjà vu, entendeu? A gente volta no que eu falei. Já que o cérebro só está no presente, as outras realidades, mesmo que a gente fale, fisioterapia, criei uma realidade falsa para ele. Não, você interferiu nesse passado que é seu, que é peculiar. Então, não dá para dizer simplesmente que é uma criação, mas você está interferindo. E você está mudando essa realidade passada. Processo de intuição, né? Muitas pessoas relatam, tive uma intuição. E aí, isso é muito comum nos sensitivos, nos médicos, falando de pessoas que estão alinhadas, né, sérias. Mas até mesmo pessoas que não estão alinhadas, elas tiveram uma intuição, relatam sobre uma situação que acaba acontecendo ou a pessoa sentiu algo ali e acabou não fazendo uma escolha e aí depois culminou em algo que não fosse agradável. Como que a gente pode fazer um link, então, entre esse lance do déjà vu, esse fenômeno do déjà vu, e o processo intuitivo, que também, aí você disse passado, presente e futuro, a intuição liga a pessoa ao futuro, mas ela está aqui, né?
Então isso não tem muita explicação. Pode ser uma intuição, pode ser um informe de um mentor, algo seu. Eu costumo dizer que às vezes você não segue a intuição, você se dá mal, né? Tem várias histórias que a gente conhece no mundo nesse sentido. Eu lembro de uma professora que ela trabalhou pra caramba aquele dia, e tem aquela vozinha, não vai trabalhar hoje, dispensa os seus pacientes, fala, não, tem que trabalhar, tal, não sei o quê. E aquela voz renitente, tal, não sei o quê, essa voz intuitiva. E aí, de repente, ela saiu para ir para o consultório, a hora que ela vai até a garagem, ela lembrou que tinha esquecido a chave do consultório. Voltou lá, tropeçou, levou um tombão, mas conseguiu chegar no consultório. E aquele pezinho ardendo, doendo, foi pro médico. O médico falou, olha, a senhora quebrou o pé, a senhora vai ter que ficar 2 meses sem colocar o pé no chão. E ela falou, puta, por que eu não vi minha intuição, né? Já era um aviso inconsciente para que ela se poupar daquele exercício, para que ela relaxar, descansar, porque é isso também. Se você não ouve a intuição, você vai parar numa cama porque o inconsciente está pedindo para você descansar. Parar. Vai te dar uma gripe, vai te dar um resfriado, vai te dar um Covid, sei lá o quê, para você parar. Então a intuição, terapeuticamente falando, ela te ajuda nesse sentido. É interessante, né, essa formação, porque tem coisas que as pessoas falam, principalmente quando a gente vai... As pessoas, elas fazem algumas perguntas, porque ela já tem a referência na pergunta já está estruturado uma crença, né? Já tem uma crença estruturada na pergunta da pessoa. E se tem algum elemento nessa pergunta, nesses conceitos que ela monta para perguntar, que ele talvez não condizem com o que é real do que a ideia quer dizer, ela vai formular uma pergunta um pouco errada, vamos dizer, uma pergunta um pouco torta. A nível de uma resposta mais direta, aquilo pode fazer sentido. Mas se você caminhar para dentro desse assunto num sentido mais profundo, quando chegar no sentido mais profundo, aquilo pode parar. Porque tem algum elemento que ele encaixou e não era para ter encaixado. E, sabe, o pneu do carro tá careca, vamos andando. O certo é colocar um pneu novo. Não, mas deixa o careca que a gente vai andando. Aí uma hora, quando você menos espera, pum! E era algo importante que você tinha que fazer. Com relação ao conhecimento, quando você vai tendo mais profundidade de uma ideia, e se você tem algum elemento que formou o seu conceito, que ele tá errado, quando chegar, ele não vai se encaixar, porque vai precisar de toda a profundidade de todo o conceito. Por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de intuição, a gente tem que partir de um pressuposto. Como que a consciência se comporta? Primeiro, o que é a consciência? Isso já é uma pergunta muito punk. Por quê? A ciência não sabe explicar ainda. A ciência não sabe explicar o que é consciência. Hoje, para os cientistas, a consciência ela é emergente dos processos físicos. O cérebro gera consciência. Esse é um ponto importante e é um ponto dos mais importantes na ciência, né? Porque o que gera a realidade? A realidade por si só ou tem algo inerente à criação que ele não está preso à matéria? Ele não é matéria. E isso é um ponto de separação que faz com que muitos dizem: Rupert Sheldrake, você é um pseudocientista. Tal, você é um pseudocientista. Por quê? Os elementos que ele usa para corroborar as experiências dele vai em algo que não é palpável. Dei um exemplo do Rupert Sheldrake, campo morfogenético. Você não mede o campo morfogenético, certo? Então, assim, o que é a consciência? Ela é uma relação emergente das causas físicas ou ela é algo anterior à causa física? Por que eu toquei nesse ponto? Para mim, minha crença pessoal, ela é anterior. Ela é anterior. Você pode ter certeza, olha, eu faço projeção lúcida, já tive experiências assim, mas eu não posso ter certeza, porque eu só vou ter certeza realmente a hora que eu descascar. Se eu descascar, sair desse corpo e eu continuar existindo, ele vai ser a maior certeza de todas. Hoje, a escolha que eu fiz foi referente a isso. A referente que realmente existe uma consciência que cria a realidade. Mas não no sentido de criar a escolha, ou no sentido que eles dizem, que você citou agora, que tem toda que se criou-se toda quase uma religião em torno de você acreditar em tal processo, ele olha para a realidade e a realidade acontece. Não, é muito anterior, estou falando de uma forma muito anterior. Quando você fala de intuição, o que é a intuição? A intuição, muitas pessoas usam isso de forma errada. A intuição ela não vem de uma entidade. A entidade me intuiu. A gente entende que... mas a intuição ela é sua por si só,
por si só. Ela não é de alguém que te intuiu. Quando você tem uma intuição, é você mesmo, a sua consciência gerando aquela resposta ou aquele caminho. Um espírito não pode te intuir, porque o espírito tem a intuição própria dele. Quando ele te fala, não é mais intuição. Já é um outro processo. Uma né? canalização. Assim. Então a intuição, a intuição é sua, mas de onde ela vem? Ela vem desse processo consciencial, se é que existe uma consciência além da matéria, ou se a consciência é emergente da matéria, a relação disso que emerge gera potenciais quase como verdades, porque a intuição parece sempre que ela não tem um caminho, ela não tem um caminho para você chegar nela, ela já é. Você olha uma conta extremamente, você olha algo que você não teria relações de vários cálculos para você ter uma, olha, é isso que vai dar. Você vai lá e acerta. Pum. Isso é uma intuição. Mas como? A mente ela é fantástica, ela criou as relações e calculou rápido. Será? Será que de vários elementos que a gente não tem como, vem uma intuição que é algo certo que você tem que fazer? E algumas pessoas são tão treinadas que elas sentem, você fala, isso é da minha intuição, não vou deixar passar. Às vezes as pessoas confundem um toque espiritual de um parador, uma entidade, como se fosse uma intuição. Mas a intuição ela está além disso. Ela é algo que permeia e nas relações ela dá um sentido de veracidade que ela não é torta, ela é exatamente correta, entendeu? Mas é muito tênue saber o que você está recebendo ali, se é uma intuição ou se é uma mensagem espiritual. Porque eu vejo assim no consultório mesmo, né? Tô atendendo um paciente, de repente, puta, não sei o que fazer com ele. De repente, eu falei isso, já desce a mensagem e aí a sessão inteira flui. Isso foi desde... É terapêutico, então não tem problema. Então isso flui desde o começo, você não tem ideia, e aí você fala, puta, mas nunca pensei a respeito disso. E aí acaba sendo mais um elemento terapêutico que você vai utilizar, porque assim, a princípio você não tinha ideia, você não estudou nenhum livro aquela história, e você dá a resposta para a pessoa, às vezes uma pessoa tem uma resposta até meio forte, ou assim, até bem teórica. Assim, ou fora do contexto que ela está esperando. Consistente, que você fala, mas de onde veio isso? Então, é um limiar muito estreito, saber se é da sua intuição ou se alguém está falando no seu ouvido. Isso é um acoplamento, né? Para o Mauro Quitico, o trabalho que a gente faz de regressão, ele fala que a gente no consultório é apenas um auxiliar espiritual, quem faz o trabalho inteiro são os mentores. Então, por isso que eu fico nesse limiar, né? Que eu tô lá e de repente a informação vem, a pessoa sai feliz porque o vital fez o negócio, mas eu fico nessa dúvida se é minha intuição ou se os mentores vêm aqui trabalhar. E você vê como encaixa que eu estava falando de relações emergentes com relação a conceitos? Independente de se foi algo que ele é um tempo total instantâneo ou se é um espírito, o papel foi feito ali, certo? A pessoa saiu. Agora funciona. Para agora funciona. Mas se a gente for entrar num processo de discurso filosófico, ou algo que você tem que se aprofundar em temas, que é o que eu gosto de fazer, aí isso vai começar a fazer diferença para algumas interpretações. Mas ali na prática já está servindo. É isso que eu falo. Eu sempre falo assim, quando as pessoas vêm me perguntar algumas coisas, eu falo, não é na espiritualidade, infelizmente, os fins justificam os meios. Nossa, olha, eu fiz isso, deu certo, eu acreditei, pensei e se realizou. Independente se foi uma magia interna sua que você fez e aquilo se realizou, ou se você mexeu com o universo, aquilo aconteceu. Para agora está servindo, para o seu bem-estar agora está servindo. Agora, se a gente... Tudo avança. A ciência avança, a espiritualidade tem a tendência de avançar. Por que eu falo? Porque a ciência, apesar de ela estar presa em alguns dogmas, todo cientista fala, não, a ciência ela é aberta, neutra, porque assim você vai... Mas não é isso que a gente vê na academia. Não existe neutralidade. Mas a espiritualidade é um pouco mais empacada ainda. Apesar de você ter uma possibilidade maior de ver as coisas, as crenças pontuais, elas travam algumas coisas. Então, quando você vem com alguma ideia que falam que é polêmica, você não lembra de quase menos de 1%, você não reencarna com menos de 1% das pessoas que você conheceu. Você pode reencarnar no passado. Por quê? Porque já estão presos em algumas crenças que ninguém falou que era muito verdade. Alguns falaram que era verdade, mas será que é? Entendeu? Então, essas relações emergentes, para a terapia, ela serve até um certo ponto. Mas se você for pegar ali na essência, vamos discorrer para ver de onde vêm essas relações, para se formar talvez um conteúdo mais profundo sobre isso, aí chegar nesse ponto ela pode esbarrar.
mas ela é terapêutica. E quando a gente fala de consciência e intuição, ela está nesse campo ainda, não é nada que pode... Para hoje, parem para pensar numa coisa. O cientista fala que a consciência ela vem do cérebro. O espiritualista acredita, e alguns têm certeza, que não vem do cérebro, que não vem, é uma relação espiritual de algo anterior à matéria. Independente disso, a gente está acordando, escovando o dente, dormindo, se alimentando e a vida está indo. Independente dessa relação última. Né? Independente disso. Você trata das pessoas, um com um viés extremamente pragmático, outros que nem você, dando uma abertura maior do potencial de percepção espiritual, e as coisas vão se resolvendo. Né? Independente do que está lá, a razão final, o universo continua funcionando. Mas quanto mais a gente for avançando tanto na tecnologia, que uma hora isso vai esbarrar, como nesses aspectos espirituais, uma hora certos pontos que a gente deixa passar batido, eles vão ter que ser colocados em pauta. E eu adoro pegar a pauta agora, antes deles acontecerem. Você gera polêmica, mas é algo que eu já estou pensando antes. Quando eu falo de multiverso, eu já estou pensando isso há muito tempo. Eu já estou vendo minhas experiências e vendo isso há muito tempo. E por isso que eu tomo extremo cuidado para falar disso. Mas vocês acham que, nesse sentido, em tudo que foi falado, a questão cerebral mesmo, tá? Acha que o cérebro limita a nossa percepção como mecanismo de defesa, então? Tem várias coisas nesse sentido. Primeiro que a gente precisa pensar que a experiência nossa é toda essa sala. E a hora que chega no cérebro, ele é pequenininho. Então não cabe tudo ali. Por isso que as pessoas têm sonhos, inclusive, falam, pô, mas eu tive um sonho tão estranho. Porque a informação não cabe no cérebro. Precisa pensar por aí. Além de ser uma defesa, a própria neurociência fala que é uma forma defensiva, mas a gente precisa pensar que a nossa caixinha é pequena também. Então não cabe. Tá? Então numa regressão, ou realmente na projeção astral, você acaba retomando essa informação. Mas aqui no cérebro fica fragmentado por conta disso. Então, no caso da morte, a gente não tem mais o cérebro físico, mas a gente tem uma frequência perceptiva que ainda liga aos pensamentos e ao indivíduo. Então, aí que entra. Você se unifica com uma série de realidades, mas você, por um curto espaço de tempo, ainda se identifica como Marcos, vamos dizer. Ele se identifica como Vital. Onde, na opinião de vocês, nessa intersecção, existe a quebra desse paradigma do indivíduo? É complexo, né? Eu vejo muito mais como uma necessidade da pessoa. Porque se aquele papel lá do outro lado for útil, ela vai continuar com aquilo ali. De repente, a partir das novas experiências que ela tiver, ou ela vai utilizar uma experiência do passado, viver aquela experiência do passado, ou vai se preparar para uma outra. Então, acho que depende muito da circunstância. Você tá falando sobre interpretação. A pergunta, eu acho que ela toca num ponto um pouco mais profundo. Uma coisa que para mim eu achava estranho, aos 17 anos eu ingressei na MORC, né? Juvenil lá. Só com 18 anos você podia ingressar. Na MORC é a Rosa Cruz, né? E uma coisa que eles falavam é que isso era algo que é um separador de águas entre o espiritismo e entre essa parte esses estudos, né, da Rosa Cruz. É que eles diziam que isso é uma coisa que tinha um amigo meu que me levou para receber as aposteiras de estudar, é que eles falavam, acho que não me engano, o nome era personalidade e alma, que eles davam o nome. E você fez parte da Rosa Cruz, não? Eu faço parte da maçonaria. Sim. Mas flerto bastante com a Rosa Cruz e ainda farei parte. Eu saí pela minha juventude de querer saber tudo. Eu estava já estudando com o Wagner e eu já estava tendo projeção. Eu estava esperando vir o grau para eles falarem disso. Eu mandei uma carta, espero o 4º grau, espero o 4º grau. Eu falei, não espero nada. Falei, pô, né, uma babaquice minha, mas enfim. Eles falavam que a personalidade de alma era uma gota que quando acabava, ela se misturava no oceano, né? É muito interessante isso, porque tem alguns conceitos lá atrás, pegando lá nos hindus, nos conceitos muito... Eles se aproximam em alguns outras sabedorias e mitologias antigas, né? Na realidade, o que marca o ponto de uma consciência da individualidade da pessoa? Aqui a gente está no físico, preso num vetor de tempo, onde a gente pode olhar uma informação, receber informação, né, processar
e soltar de novo para o mundo. Que, aliás, essa é a definição de consciência para a ciência. É o input e output das relações. Eu estou recebendo, penso, existo, estou soltando de novo, né? Mas o que marca a individualidade, na realidade? É uma pergunta. Quando a gente fala até de multiverso, a gente, para eu entender que se existe vários marcos, o que liga esses marcos? Será que tem? Aí tem a nossa noção da nossa educação, que ela é religiosa. Olha, a gente aprendeu que tem um Deus, né? Para eu desfragmentar isso, para poder entender melhor da realidade, eu tive que desfragmentar isso. Eu nunca tive muita crença num Deus só, mas eu fui percebendo que eu era agnóstico com o passar do tempo. Que eu não acho que existe um Deus ou uma consciência de tudo. Eu acho que sim, a realidade, enquanto a gente pode dizer que uma última realização que seja Deus, que você pode chamar de Deus, Deus é uma causa emergente. Você está falando que é uma causa, ela é a principal causa, sim. Mas eu acho que porque a gente está preso numa relação de passado, presente e futuro. Se você quebra a relação temporal, como que parece a consciência você é tudo de uma coisa só, em um instante. Então, ele existiu, começou, terminou, mas se a gente está preso numa linha de tempo, começo e fim, é uma percepção puramente humana e dentro de 4 dimensões que a gente não tem noção. Uma dimensão espacial a mais quebra a relação de causa e efeito ou vetores paralelos de tempo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Hoje, para mim, a minha individualidade, e eu me reconhecer como penso, logo existo, ou penso, logo complico, como dizia um professor meu lá no primeiro grau, penso, logo complico, penso, logo existo, e das experiências que eu tive, eu acredito que a individualidade, minha individualidade é algo que ela tem eu só vejo como uma necessidade de experiência ainda. E eu não posso dizer que eu vou me juntar totalmente e tudo vai se formar um de novo. Parece que sim. É um caminho que eu acho mais viável hoje. Mas você entende como a gente fala de consciência, algo que quando você vai se fragmentando, você vai pensando nos conceitos que te levam a algumas crenças, você para em algum momento. Ou você acredita que existe alguma coisa por crença, ou você se dá liberdade de viver dentro da própria ignorância, que é o que eu faço. Então eu vou descobrindo aos poucos, né? O que é individualidade? O que seria uma individualidade na realidade? Entendeu? Eu coloquei porque eu sabia que ia ser um assunto que ia criar muitas camadas, né? Até mesmo o assunto consciência. Então, assim, dentro desse assunto consciência, dentro do estudo que vocês realizam também, qual que seria o maior paradigma no momento? Qual que você acha que é? Para mim, consciência, o problema, para mim, o maior problema é a nossa crença num Deus. É o que eu falo. A crença em um Deus. Eu não estou falando para as pessoas deixarem de acreditar, mas isso, para eu começar a estudar sobre isso, eu tive que tirar isso de lado e deslocar esse paradigma para poder ver outras coisas. Então, eu acho que realmente ela para mim hoje, esse conceito que a gente carrega como um paradigma, e eu digo que eu olhando a natureza, ela é muito mais cooperativa do que hierárquica. As pessoas falam, né? Para mim, a maior hierarquia que existe é acreditar em Deus. E eu não acho que o universo é hierárquico. Pô, mas as coisas funcionam como hierarquia. As coisas se entendem como hierarquia. Mas as relações, elas têm um consenso que eu diria que é quase um consenso, um paraconsenso, um consenso cósmico, vamos dizer assim. A realidade ela existe porque ela consegue existir nas relações, não porque tem alguém ditando as relações. Então, para mim, o maior paradigma com relação à consciência é a gente acreditar que existe uma individualidade que você está sempre à mercê dela. Mas, por outro lado, em todas as culturas existe essa coisa do Deus, o fenômeno de Deus. Então, nem todas. Então, não em todas. De uma forma mais,
quase todas, vamos dizer assim, se não todas, quase todas existe isso. Até a gente tem a história de que os espanhóis se abriram aqui achando que estavam vindo Deus. Os tupãs, os tupis também falam dessa vinda de um Deus. Então está muito presente é como se fosse uma coisa arquetípica, sei lá. Cultural, né? Mas isso, assim, quando você fala das civilizações, como você disse agora, das civilizações da Mesoamérica, aí você tem um outro contexto que é muito mais antigo, que é muito anterior a esse contexto de Deus, né? É o contexto, se a gente for falar dos Incas, era o Viracocha, se for falar dos Maias, era o Kukulcã, todos tinha alguém que vinha, mas aí a gente vai entrar num outro assunto que eu estudo muito também, mas agora, quando a gente está falando desse princípio de relação, você pega algumas civilizações que, por exemplo, quando você pega, mesmo no Egito, tinha vários deuses, não tinha um deus só, né? E O ali, absoluto fica sempre à parte. E depois, quando colocou o Amon, criou-se um grande problema. Tanto que depois, quando ele saiu, o faraó saiu, eles quebraram, como que eles acabavam tirando. Você vê no Egito isso. Não estou lembrando bem agora qual que é o... A neurociência, eu estava tentando lembrar aqui, até fala que existe o ponto de Deus no cérebro. Ponto de Deus, estava discutindo, inclusive, com o Valdecir Carneiro outro dia. É uma área cerebral especificamente no córtex cerebral, córtex frontal. E no lobo temporal. Mas já não vem... Então, mas essa definição, quem criou e por que vem? De onde ela vem? Já não tem já tem uma referência para dizer, porque ponto de Deus já tem alguém que está acreditando que tem um Deus, um ponto, para falar disso. Agora, como que se criou? Você está entendendo? De onde vem? Por que emergiu esse conceito? De onde emergiu e por que ele... É uma questão interessante. A questão que você falou, o faraó seria o Akhenaton, que você falou? Sim. Que tentaram acabar com a história dele? Porque ele criou a questão do Deus único. Um só. Então, mas aí também é uma revolução que ele tentou fazer numa época onde talvez a política interior ali do país também tivesse se incomodado com isso, né? Porque ele fala sobre uma questão que depois vem para o monoteísmo que a gente está acostumado. Só que, na verdade, eu entendo esse conceito, mas eu até acredito que as religiões monoteístas ainda, mesmo que tenham tido contato com uma força superior que acreditam ter sido Deus Todo-Poderoso, ainda não estavam tendo contato com essa força superior que é o todo. E isso a gente fala com várias pessoas que pesquisam e várias linhas de raciocínio. Mas, em contrapartida, muitos citam que o cérebro, nós temos um cérebro, e que ele é capaz, e aí, ligando a religião ou não, tá, de criar a realidade. Vocês acreditam, dentro das linhas diferentes de atuação, que o cérebro é capaz sozinho de criar a realidade, ou ele está apenas interpretando algo que já existe? Só uma coisa, eu só pegar a linha que eu esqueço. Quando você formulou a pergunta, você falou não estava em contato com Deus. A sua pergunta já pressupõe que já existe alguma coisa. E a partir de um sentido desse, a gente tem que participar que não exista isso também. Não exista algo assim. Se você parte do pressuposto que já teria que ter um contato, já tem ali uma referência de algo só, né? Com relação à interpretação, algo que a gente tinha até conversado um ponto aqui atrás. Eu não acho que a consciência, enquanto nós aqui, depois você dá a sua pitada, enquanto nós aqui encarnados esteja criando, nós participamos. Quando nós somos reativos, a gente atrapalha, ajuda até no caos. Quando a gente faz escolhas mais lúcidas, a gente pode até cooperar com a realidade. Mas o processo de criação, isso gerou o negócio que eles falam do segredo, né? Que se você acredita muito, e tem muitas pessoas que falam que transformam a vida assim. Eu acho que isso é um processo magístico. Não está num processo ali pegando como a consciência, criando a realidade. Quando a gente fala de consciência criando a realidade, se você for ver lá na física, você tem uma interpretação que vem de um físico que chamava John von Neumann e depois o John Euler também, que falavam sobre isso.
mas eles tinham algumas relações assim, que eles viam a necessidade, que é muito interessante, que é mais ou menos assim. Vocês vão entender, vou contextualizar. Se você vai medir um atributo quântico, seja ele qual for, um atributo quântico, uma partícula quântica, alguma coisa, você tem no meio disso uma coisa que chama princípio da incerteza, que é atribuído a um físico, que é o Heisenberg, que vocês já devem ter ouvido falar disso. Você não consegue saber o quanto vale uma partícula, do jeito que você for interagir, medir ela, ou onde ela está. Se você colocar muita energia, você quebra essa relação. Então, parece que é um processo da própria realidade. Você não consegue saber onde ela está ou quanto ela vale. Se você for medir onde ela está, você tem que medir de um jeito. Quanto ela vale é de uma outra maneira. Porque o que você vai medir vai interferir na medição. Então, assim, como que eles chegaram para chegar a essa relação? Para você medir um atributo quântico, tem que ser algo fora disso. E aí o Newman, ele tem essa ideia de que ele tem um nome que leva o nome dele, tem um fenômeno que chama cadeia de von Neumann. Você está preso numa cadeia. Quando você for medir, você já está interferindo nisso. Então, como que quebra essa cadeia? Só consciência. Se a consciência é algo imaterial. Se você consegue medir algo sem ser o algo. Então, é uma das saídas. Então, já criou isso. Qual é essa relação? Para mim, hoje, eu acho que a consciência ela é algo não material, né? E é que quando a gente vai falar de consciência, a gente tem que estar falando do tempo. E se o universo não teve começo nem fim? E se ele tem ciclos, mas se ele sempre existiu? Porque se só a percepção do presente existe, o que seria o não presente? Seria a não consciência. Aí você acaba indo lá para os Vedas, para os Upanishads, o que seria, ou no Gita, no hindu, que falam que é o imanifesto, que eu acho que é uma parada fantástica. Ele deu o nome de algo que não se manifestou. Mas se você for estudar os textos lá, como eu estudei mais profundamente, você tem conceitos que eles falam que como tem aqui o universo aberto. O universo aberto, que se a gente olha a expansão do universo como está hoje, ela vai estar sempre se expandindo e uma hora pode ser que ela esfrie, ou isso é chamado de universo aberto. Ou universo fechado. Vai chegar uma hora que vai ter um ponto de expansão que ela vai parar e vai começar a se contrair. A gente não sabe se o nosso universo é aberto ou fechado ainda. Você tem relações para os dois lados, né? Então, eles tratam disso. Mas o que seria um universo fechado, um ponto somente? Seria um potencial infinito de ser tudo. Que é mais ou menos o que você vê um pouco nos Vedas, você vê um pouco nos Upanishads, algo de ser ou não ser. O total dessa manifestação. Isso cai numa ideia muito profunda com relação a isso. Só que dentro dessas mesmas escrituras, você consegue achar palavras em sânscrito que elas denotam algumas coisas que quando eu estou lendo, eu falo, cara, isso daqui poderia, dentro da física, se tivesse... Aí você vai ver lá, tem uma palavra que quer dizer isso. Fala assim, que eles falam da noite-dia bramânico. O universo se comprime e depois ele... mas para o universo novamente explodir, você tem que ter alguma... você tem que ter alguma assinatura. Senão ele forma uma realidade que é totalmente diferente do que a gente estava. Não tem necessidade de criar a mesma realidade que a gente estava. Física, dimensional. Como que os caras pensaram nisso? Você tem um princípio que se chama Secha, que é como seria a assinatura do universo. Que Brahman, que seria o todo, ele deixa esse rastro para o universo. Você entende? Então, parece que os caras pensaram em tudo. Você está entendendo? É o que eu falo. Tem um sentido ali muito profundo que você vê nas escrituras. Como que os caras sabiam disso? Eles tinham que estar olhando o universo para saber disso. Como que eles sentiam em profundo estado de meditação, mas você tem que ter a referência física. E é por isso uma coisa que eu falo, sem adentrar e já adentrando, que eu acho que essa não é a primeira civilização, que a gente já se autodestruiu por tecnologia. E eu tenho todos os elementos para mostrar isso. Mas, enfim, falando de consciência, quando a gente vai falar nesse primeiro despertar, você está preso num vetor de tempo. E se nós, numa evolução, a gente abarcasse, percebesse mais um vetor espacial, já ia mudar todas as nossas relações de causa e efeito. E mais um vetor de tempo paralelo, já ia mudar todas as nossas relações de causa e efeito. Então, para mim, o que nos compete até agora, falando que eu peguei a física ali de von Neumann, John Ellery, falando dessas relações, dessas escrituras, o que nos compete é a gente ficar pianinho nesse ponto do tempo aqui. E, por incrível que pareça, a ciência só entrando em estado de profunda meditação, como esses Rishis entravam para perceber alguma coisa a mais.
Ou se não, a tecnologia mostrar, que começa a mostrar coisa que não tem a ver. Os caras começam a falar, olha, cara, a teoria das cordas aqui, dos Branas, nossa, tem coisa aqui que é impossível no mundo médio das relações, só na relação quântica. Mas a relação quântica, mesmo sendo probabilística, ela estrutura toda a nossa realidade. Será que um dia a gente vai começar a ver certas coisas que... Então, eu acho que a gente está nesse caminho de despertar. Mas hoje, o que eu vejo mais do que a matemática e a tecnologia é a meditação. É você se auto-perceber. Você começa a sentir o universo só que você não consegue medir. Eu acho que um dia, lá na frente a gente vai unir isso e talvez a gente vai poder definir mais ou menos o que é consciência, se é que ela é definível. E se ela não é um processo emergente das nossas próprias percepções? É o que eu falo sempre, que eu falo sempre. Para mim, Brahman, a consciência total, ela não é um cara que foi lá e agora começa a realidade ou não. Ele é a relação de todas as nossas experiências, não quantitativa, mas a qualidade das nossas experiências. Não é a soma das nossas consciências, é a qualidade do que somos e experiências que emerge isso que seria uma consciência total. E ela não é algo que é um ponto que gera tudo, são os pontos que geram tudo. Para mim acontece os Big Bangs, todos relacionados. A gente preso no tempo, a gente pontua um acontecimento dentro do espaço-tempo. Olha, tem um índice de acontecimento, um índice de experiência, mas para mim a coisa ela tá num nível que ela tá toda abarcada, mas eu não posso dizer que é uma só. Você tá entendendo? Porque se é uma só, ela trava, ela para num ponto só e o universo não existe. Se o universo existe, tem algum Shiva que faz a coisa acontecer. Para mim, a consciência, ela tá fora mesmo. Eu me lembro da história que a gente ouviu tanto, usar até como metáfora, a história da galinha dos ovos de ouro. E aí o cara tava ficando muito rico porque tirava todo dia os ovos de ouro ali, né? E de repente ele falou, não, mas se eu abrir a galinha, eu vou ter uma mina de ouro. E aí ele matou a galinha e matou a consciência, porque ele perdeu acesso a essa informação precisa que era ter o ovo. Então, eu acho que a consciência tá nesse ovo, que esse ovo é inacessível pra gente. Enquanto toda a ciência, a medicina tá se prendendo na medicação e tudo mais, a consciência tá fora. E aí, a hora que a gente se abrir, eu imagino que assim, o pessoal falava que a psiquiatria propriamente era os psiquiatras eram conhecidos como não médicos, porque eles não medicavam. E aí, com o avanço do mais, que realmente a medicação ajudou bastante, mas eu entendo que daqui para frente, daqui a uns anos, 50 anos, a medicação para psiquiatria vai ter que ser abolida, porque a gente vai tratar com a consciência, que a consciência não está no físico, e o físico não adianta você tratar, a consciência não adianta tratar com medicamento. Você tem que ir lá num outro nível, um outro paradigma, em outro eu paralelo, e acessar essa informação e modificar lá. Olha, são muitos pontos, hein? Você que está aí, nós tivemos muitos caminhos aqui, muitas linhas de raciocínio. Isso serve para que você realize as suas pesquisas. Claro, tem as suas respostas aqui, mas tenha dúvidas. Se surgiram dúvidas, coloca aqui nos comentários que eu vou chamar os convidados aqui para responder. E agora, eu gostaria que... primeiro, deixa o seu like, inscreva-se e compartilha com o maior número de pessoas, tá? Porque assim você consegue perpetuar e novos conteúdos como esses vão chegar. Agora, nesse momento, eu quero abrir para vocês aqui a possibilidade de vocês divulgarem as iniciativas. Eu sei que o Vital tem aí os atendimentos dele, mas antes quero agradecer a presença dos dois, a receptividade aí, a conversa ampla, né, as linhas que se abriram, e quero agradecer a presença de vocês dois e abrir esse espaço para que vocês falem de iniciativas e conexões, né, Instagram, linhas de contato e tudo mais. Gratidão aí pela participação. Eu sou Vital Xavier, então eu sou psicólogo já há mais de 30 anos, tenho trabalhado com hipnose, com regressão, um pouco de constelação familiar também e reprogramação mental a partir do ensino lá do Valdeci Carneiro. Então, tanto no consultório quanto online, é possível fazer regressão, fazer constelação familiar, fazer reprogramação mental e até constelação familiar também, e hipnose,
E aí é só fazer o meu contato comigo. Eu tenho um Instagram, que é Vital Xavier, _psicólogo. E também o meu telefone é 11 99719 9067. Lá vocês podem me encontrar e marcar consulta. E estou à disposição de todos. Obrigado. Bom, eu sou o Marcos, sou um pesquisador, eu sou um aluno ainda da vida, a minha área é outra, né, profissional, e para mim, assim, esses estudos, eles somam muita razão na minha vida. Então, eu não dou cursos, né? Eu só falo do que eu sei quando me chamam para falar e estudo em vários locais, né? Eu estou fazendo agora, resolvi depois de mais velho fazer filosofia, que vai dar um upgrade absurdo, né? Para mim. E fora isso, eu estudo os locais onde eu vou. Todos os meus pensamentos vêm de estudos que eu faço por minha conta, mas os 2 pontapés iniciais foram o IPPB, do Wagner Borges, e o CEFL, do Alberto Cabral, que, inclusive, lá também no IPB, estou no grupo de estudo, a gente aprende todo esse vasto conhecimento espiritual. Do Cabral também, mas eu pego mais ali a parte mais que tem, ele dá aula de filosofia, eu faço um curso acadêmico com ele também, além da universidade. E outros cursos que estão relacionados também lá a essa parte mais, que aproxima mais a ciência da espiritualidade. Então, meu nome é Marcos Vano, eu tenho algumas coisas no meu Instagram, mas como eu sempre falo, eu não tenho necessidade de seguidores. Quem quiser, veja. Quem não quiser, eu estou de boa. Eu estou de boa fazendo minhas pesquisas e continuo fazendo agora isso. é questão de honra. Vamos seguir lá o cara lá. Enche o Instagram dele. Se você está aqui, vai lá, segue o Marcos, curte todas as publicações dele, manda perguntas para ele, viu? É melhor ter ficado quieto, você não falava nada. Gratidão. Sigam os convidados, eu vou deixar aqui na descrição as informações que foram passadas. E é isso aí, pessoal. Assistam novamente, marquem os pontos, porque eu sei que teve muito assunto aqui, e essa é a proposta, que você tenha muitas possibilidades, às vezes dê um nó na mente, mas para que você possa organizar aí com a tua linha de estudos. Eu vejo você aqui no próximo vídeo. Até lá.